Boa notícia! Se você é engenheiro eletricista, trabalha com painel elétrico ou quer saber mais a respeito para trabalhar com este nicho sensacional da engenharia elétrica, você que é engenheiro eletricista, esse vídeo é para você. Se você já trabalha, com a montagem de painel elétrico, você já deve saber que a norma 61439 substituirá a 60439. Então, eu vou falar aqui o que muda. O que é, primeiramente, do que se trata essa norma? Bom, é ela que determina todos os requisitos de construção e teste de painéis elétricos de baixa tensão. E qual é o objetivo dessa nova norma, da 61439, O objetivo é trazer maior segurança e confiabilidade nesta construção de painéis elétricos de baixa tensão, Bem claro, baixa tensão. Hoje no Brasil ainda está em vigor a norma ABNT-NBR-IEC 60439 e também a futura NBR-IEC 61439. Como assim, Angélica? É isso mesmo. Elas encontram-se em período de transição. Então, uma ainda está em vigor enquanto a outra começa, a ser usada. Como a IEC é uma norma internacional, foi necessário fazer a sua tropicalização, ou seja, a tradução da norma nova para o português do Brasil, sem alterar nem o conteúdo, nem as regras gerais, de modo a permitir que a nova versão pudesse ter na frente do IEC 61439 o ABNT-NBR. Essa tradução foi feita com uma criteriosa adequação dos termos técnicos, a fim de que o texto fosse traduzido sem ambiguidades ou possíveis interpretações errôneas. Exatamente, quer dizer, um trabalho criterioso e muito cuidadoso, O Comitê Brasileiro de Eletricidade, o CB03, iniciou esses trabalhos em maio de 2012, com a primeira parte, ou seja, com a IEC 61439-1. E esse processo perdurou por quase 3 anos, até que em março de 2015, quando ele foi concluído. Em abril de 2015, iniciou-se o trabalho na segunda parte, ou seja, na IEC 61439-2, que em outubro do mesmo ano, quer dizer, foi mais rapidinho, foi concluído. A segunda parte não demorou muito, Foi só 6 meses. As duas passaram por revisão ortográfica, por revisão da diagramação, para então entrar no processo de consulta pública. Isso aconteceu só no final do ano de 2016. Esses 2 documentos foram publicados em forma definitiva no final de 2016. Iniciando-se com isso o processo de convivência entre a atual versão 60439 com a sua nova versão 61439. Esse processo de convivência, que foi determinado demorar por 5 anos, ele se encerrará em 19 de 12 de 2021, quando a 60439 será cancelada. No que diz respeito à substituição ABNT-NBR-IEC 60439 pela 61439, o que muda? Bom, foi abandonada a dupla função da norma 60439-1, que atuava como norma de produto e como norma de regras gerais para conjuntos de manobra e controle de baixa tensão. E por consequência, a 61439-1 é agora uma norma de regras gerais. E a 61439-2
passa a ser a norma de produto, ou seja, separou em duas, né? Os conceitos TTA e PTTA são substituídos por abordagem de verificação, isto é, não existe mais painel certificado TTA e PTTA, e sim conjunto verificado. 3 tipos diferentes, porém equivalentes, de verificação de requisitos são introduzidos. E esses requisitos são: verificação por ensaio, muito equivalente, né, aos ensaios da 60439. Verificação por cálculo ou medição, um pouco diferente. E verificação pela satisfação de regras de projeto. 3 diferentes requisitos agora. Os requisitos relativos à elevação de temperatura, agora na nova norma, estão bem mais esclarecidos. O fator de diversidade nominal, que é o fator RDF, encontra-se muito mais detalhado agora nessa nova norma. Os requisitos para os invólucros vazios ou para a chaparia, né, para conjuntos, né, que é igual a IEC 62208, foram introduzidos à nova norma. Antes não falava sobre painel vazio. Por que eu estou falando a respeito dessa norma para você? O que isso tem a ver, né? Por que eu estou falando disso? Porque ela trata de painel elétrico e eu sou especialista no cálculo e projeto de painel elétrico. Exatamente, né? Eu trabalho com isso. E eu quero te passar uma visão geral desse nicho, painel elétrico, né? Tão carente de mão de obra especializada. Então, com esse conhecimento, né, das normas, você pode começar a enxergar o que até agora era um ponto cego para você. Isto é, o mundo do painel elétrico tem uma série de interferências, né? Onde você pode trabalhar com o cálculo e projeto, ou com a montagem na fábrica, ou com a montagem no campo. Olha, só aqui já te falei 3 áreas diferentes, né? Então, essa norma trata da construção do painel elétrico na fábrica, né? Mas ela está atrelada à norma 60497, que é a que determina sobre os componentes elétricos de um painel. O que muito me interessa, né? Que é a minha parte, principalmente, que é muito interessante, muito interessa ao engenheiro que vai calcular e projetar o painel elétrico. Então, todas as normas se interligam de alguma maneira, né? É claro que só o conhecimento das normas não é tudo que você precisa saber, né, para poder calcular um painel elétrico, né, muito menos para projetar um painel elétrico. Você vai precisar conhecer muitos outros fatores que também influenciam, né, nos cálculos, no projeto, na determinação aí dos componentes de um painel elétrico industrial. Então é o seguinte, com esse conhecimento você pode fazer com os meus alunos, né, que resolveram realmente aprender sobre como calcular e projetar um centro de controle de motores de baixa tensão, né? Talvez o conhecimento das normas e saber um pouco dela tenha te aguçado esse interesse, né? E alguns dos meus alunos já estão tendo seus primeiros contratos nessa área. E se você for trabalhar com os montadores de painéis, por exemplo, né? Pode ser, não sei, vai poder aí orientar dentro dessas normas, quais são as responsabilidades dos envolvidos com a fabricação do painel de baixa tensão, incluindo, né, o fabricante original, uma coisa que não ficava claro na 60439. O fabricante original que garante o projeto eletromecânico, ou seja, o fabricante da chaparia, né, que fornece o painel com barramento instalado, como por exemplo a Marco Painel, a Brum, a Schneider, a Siemens, a BB e outros por aí, né, a WEG. Então, e o fabricante aí de quem vai montar realmente o painel, de quem vai colocar os dispositivos de manobra e controle dentro do painel.
né? Então são duas responsabilidades diferentes. Então se você gostou, curte, comenta e compartilha. Marque também um colega que tem interesse, né, em conhecer mais a respeito de painel elétrico. Ele precisa ouvir isso que eu falei aqui, para entender onde há entrelaçamento das normas com a produção, com o projeto do painel elétrico. E bora ser engenheiro autônomo! Conhecer algo novo que pode abrir as portas do mercado de painéis elétricos para você. Comente aqui embaixo sua experiência, me dê a sua opinião sobre o assunto, me fale se você aprendeu algo novo ou se você teve algum insight. Eu quero saber se esse conteúdo te ajudou de alguma forma. Valeu? Então até lá, um grande abraço.